Mas parece um filme de ficção científica, mas infelizmente é a nossa realidade atual. Em todo o país, as pessoas foram orientadas a ficar em casa e sair apenas para atividades estritamente necessárias. Escolas foram fechadas, viagens suspensas, eventos cancelados. A maior preocupação é com a saúde e justifica todas essas precauções. Mas o consumidor quer saber quais são os nossos direitos em tempos de pandemia. E é sobre isso que vamos falar no artigo 5º especial de hoje. A defesa do consumidor é garantida pela nossa Constituição, que determina que o Estado deve promover esses direitos por lei. E o que diz a lei sobre cancelamentos em situações como a que estamos vivendo? Será que existe essa previsão legal específica ou se aplica o Código de Defesa do Consumidor? Ou ainda, se apela para o bom senso e a velha e boa negociação? É o que vamos saber na conversa com Walter Moura, procurador de defesa do consumidor do Conselho Federal da OAB, e também com Benjamin Barros, advogado especialista em direito do consumidor. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Doutor Walter, eu nunca imaginei, nem de longe, nos meus piores pesadelos, passar por uma situação como essa e acho que a grande maioria das pessoas também não. Mas e a legislação, ela já previa alguma coisa sobre isso? Bom, nós temos uma nova situação para a nação brasileira, nós temos uma nova situação para o direito brasileiro e se a gente olhar para fora, para todo o mundo, não só do Ocidente, mas do Oriente. O interessante é que nós temos experiências recentes de você sair da ordem comum, da ordem convencional, que até tem um nomezinho bem diferente no direito, chama status quo. A gente sai da normalidade e vai para uma situação em que se restringem direitos naturalmente. Esse toque de recolher, ele afeta sim direitos dos cidadãos, mas nós temos que prestar atenção até onde a lei pode ir e por que a lei está avançando sobre o direito do cidadão. Ela está avançando porque, coincidentemente, o artigo 6º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor declara como o principal direito básico do cidadão a vida. Então, o Estado está em nome da vida, e nós não temos a vida declarada no artigo 5º da Constituição, vejam que interessante, 1988, no nosso caput do artigo 5º, né? O legislador não tinha pensado tanto na proteção da saúde, vida e segurança do cidadão, como ficou declarado no artigo 6º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Mas nós temos aí a vida passando em primeiro lugar, a contingência de produtos, alimentos e de locomoção, de contato físico, em nome da vida. Então, se o direito privilegia a vida, se a sociedade privilegia a vida, também o direito do consumidor assim o faz, nós podemos ter algum tipo de restrição, desde que verificada a vulnerabilidade do cidadão, não posso matar o cidadão, mas para proteger a sua vida. Pois é, doutor Benjamin, mas não é por falta aí de uma legislação específica sobre um tema tão inusitado que o consumidor fica desassistido. Ele tem a quem recorrer no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, né? Sim, claro. A própria Constituição faz essa remessa, né, de o Estado ter que criar uma legislação para o consumidor, no caso, em defesa do consumidor. E tem a lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, que sobrepõe uma legislação especial, né, específica para esse pleito, tanto para fornecedor quanto consumidor, regulamenta, né, essa relação, os direitos e deveres. E, obviamente, tem outras normas que não ficariam subordinadas, né? Por exemplo, às vezes vem algumas resoluções que não podem ferir essa lei ordinária, por exemplo, né? Como acontece em algumas vezes. E hoje a gente faz o programa um pouco diferente, todo no formato de perguntas e respostas. A ideia é tentar esclarecer o máximo possível de dúvida dos consumidores. Para isso, a nossa equipe foi mais uma vez às ruas e nós vamos dividir as perguntas em tópicos para facilitar a discussão. A primeira delas diz respeito ao teste para identificar a doença. O que fazer em caso de suspeita? Pode rodar aqui. Quem tem plano de saúde tem direito a fazer o exame de coronavírus sem custo, mesmo que não apresente sintomas? Doutor Walter, como é que fica nesses casos? Bom, nós temos um fenômeno bastante comum hoje que é a procura imediata da pessoa para se prevenir. E nós temos, infelizmente, uma dificuldade do sistema público e privado de saúde de trazer o teste à disposição do cidadão. Então, por uma questão de limitação do próprio teste, dele não existir, o governo brasileiro tem, por intermédio do braço médico, das autoridades sanitárias e dos equipamentos públicos e privados de saúde, priorizado o exame para as pessoas com sinal da doença e, além das que tenham sinal, as prioritárias, que tenham um agravamento da saúde. Parece uma situação de guerra, você tem a escassez. Hoje, rapidamente, o governo está tentando liberar, e existe uma série
de restrições, por exemplo, da Anvisa. Você não pode habilitar qualquer um a fazer teste, existem protocolos, por isso que demoram em algumas semanas para que o máximo de pontos, sejam eles privados ou públicos, sejam habilitados a dar o teste. Agora, tem um detalhe importante. Quem tem plano de saúde, o governo já se antecipou e determinou por norma, orientação e norma, que o plano de saúde vai pagar o teste para o coronavírus, nessas hipóteses em que ele tiver que ser feito. Agora, eu sei de um caso que a pessoa tem o plano de saúde, o filho foi tido como suspeito de ter o coronavírus, mas a operadora não autorizou. E aí? A resistência das operadoras no Brasil, infelizmente, é um comportamento absurdo, sobra para o judiciário. Então, nós temos juizados de plantão online, temos PROCON com atendimento on time hoje, quase que 24 horas. O cidadão deve buscar, nesse caso, a cobertura pelo plano. Se houver negativa, buscar PROCON ou juizado especial. E será que os planos de saúde vão sofrer os reflexos da pandemia? Vamos a mais uma pergunta aqui. Os planos de saúde podem ter aumento por causa da pandemia? Doutor Benjamin, a gente sabe que os custos vão subir muito, mas isso vai ser repassado para o consumidor? Na verdade, hoje em dia, o doutor bem sabe também que o plano individual, né, de saúde tem sido um pouco quase extinto, digamos, poucas pessoas têm. Então, hoje em dia há um grupo seletivo, digamos, em grupos coletivos, né, em que a ANS não consegue definir essa questão de limitar os aumentos igual fazer com o plano individual. Então, na verdade, vai depender da parcimônia, do uso com moderação dos usuários, né, desses planos de saúde. Se todos passarem a fazer testes e sem necessidade, né, no caso, ou então de utilizarem o plano demasiadamente, desculpe. Então, nesse caso, vai gerar um aumento de custo e, obviamente, uma hora chega essa conta, né? Teria que dividir entre todos aqueles usuários do grupo empresarial, coletivo que esteja subordinado a esse plano de saúde. Eu acredito que, pelas estatísticas, pelo histórico dos brasileiros, né, notoriamente o pessoal tem esse costume, esse hábito de ficar indo em qualquer coisa, vai ao hospital, faz exame, vai em laboratório. Então, eu particularmente acho que vai haver realmente um aumento dos planos em razão disso. De qualquer sorte, eu acho que existem, doutor Benjamin, também os fundos que vão aportar, públicos inclusive, o governo com certeza vai aportar recurso para o sistema público e privado para compensar essa curva. Mas a gente espera que não tenha um aumento. Sobre isso. A gente espera que não tenha um aumento, porque se plano de saúde serve para alguma coisa, é para essa situação. Quando a saúde vai bem de todo mundo, a gente já paga alto. Agora que a saúde vai mal, eles têm que assumir o risco. Tem que arcar com a parte deles. Eles têm que arcar com o risco da operação. E vamos agora a uma pergunta que afeta todo mundo. Aumento de preços de produtos. Pode rodar aqui. O que devo fazer se perceber aumento muito grande de preços nas farmácias e supermercados? Doutor Walter, eu mesmo já vi no álcool gel, o preço subiu vertiginosamente. O que fazer? Olha, essa é uma das mais tristes observações que a gente faz num momento desse. É o oportunismo de fornecedores que acham uma desculpa para fazer uma prática abusiva que já está descrita no Código de Defesa do Consumidor há muito tempo. Nós já temos 30 anos de código no Brasil e ainda se insiste em aumentar preço tão somente por conta da demanda e da oferta, que não é um fato comercial. Estamos falando de item de primeira necessidade. Se o item é de primeira necessidade, não há razão nenhuma para que o fornecedor tenha o famoso ganho mórbido, que é aquele ganho oportunista, de simplesmente subir para o valor que ele quer de acordo com a saída daquele produto. Eu não estou falando de vender água de coco na praia. Eu estou falando de bem de subsistência, até para equilíbrio emocional da família que precisa se sentir segura dentro de casa. E aí qual é a dica? Aí é o PROCON, denunciar? O cidadão ele deve denunciar no PROCON, tente fazer fundamentadamente, pegue seu celular, tire a foto, mande, faça pesquisa na internet comparativa, porque aí já existe produto que está subindo 300%. Tire essa foto, saiba que a sua reclamação feita no PROCON, ela pode gerar uma sanção que pode ir a valores altos, inclusive até o fechamento do estabelecimento. E nós que trabalhamos com o consumidor, temos acesso às entidades de controle, podemos ir ao Ministério Público, vamos buscar, depois desse evento, nós vamos buscar com muita severidade as multas das empresas, seja ela pequena ou grande, que estejam praticando isso. E as perguntas agora são sobre o fechamento das escolas. Pode mostrar aqui.
Com a determinação de fechar as escolas particulares, como fica o pagamento das mensalidades? Doutor Benjamin, o pagamento em casos como esse é normal? As escolas têm que oferecer algum tipo de suporte online para poder justificar? Como é que fica? A princípio, as escolas, até por força do decreto que orientou, mas não obrigou, né, as escolas a fazerem isso, mas de antecipar as férias, né, para não se perder o ano letivo em termos de efetivamente aulas, né. Acredito eu que não seria o caso de suspender o pagamento das parcelas, inclusive porque se for estabelecido entre as férias, né, não se teria esse abalo, digamos, dentro do contrato ali anual. Mas tem escolas que têm também se adaptado a essa nova situação e têm gravado aulas, né, virtuais, né, eletrônicas, e repassado isso também. Como o doutor falou, Walter, a gente está num momento, uma situação totalmente extraordinária, né, uma coisa que ninguém esperava passar nesse momento. Então, todos estão de forma coletiva se reinventando e se adaptando a essa situação. Eu já tive conhecimento de que tem grupos de mães que estão em contato com escolas, até escolas grandes também, que têm compartilhado exercícios, tentando gravar aulas para continuar, não se perder o ritmo das matérias. Mas, ao meu ver, não é o momento de, apesar da aula ter sido suspensa, mas não suspender o pagamento por causa disso. É possível que até o final do ano, a princípio, eles terminem o ano letivo de forma regular, né? Agora, se tiver realmente essa interrupção, não conseguir fechar o ano, aí é uma nova situação que pode ser avaliada, né? Agora, também isso está se refletindo em escolas de inglês, de música e academias de ginástica. É diferente nesses casos ou é bom manter o bom senso aí, como o senhor veio falando? A gente tem que começar a deixar de pensar no interesse individual para passar a pensar no interesse coletivo. Então, ambas as partes aí estão sofrendo com essa crise, digamos assim, com essa crise de saúde, né, estado de calamidade. Então, eu acredito que mesmo nessas escolas, né, são diferentes das escolas normais, né, padrões, né, obrigatórias, são coisas acessórias, né, que a pessoa contrata. E em razão disso, ela teria, como consumidor, esse direito realmente de cancelar um contrato, de não sofrer multa por isso, né, pedir restituição do dinheiro. Mas a orientação que eu daria no momento é que, na verdade, tentasse só reagendar, prorrogar esse curso mais para frente, se for possível, e tentar mitigar os danos de ambos os lados, né? Estender a mão um para o outro para resolver de forma consensual. Nós temos mais uma pergunta relacionada a esse tópico. Vamos ver. Com as escolas fechadas, muitos pais tiveram que suspender o transporte escolar. O que fazer nestes casos? Doutor Walter. A gente pode aqui buscar 1000 contratos de transporte escolar, que pouco consumidor e até advogado lê, nenhum vai prever qual é a hipótese de pandemia. Então a gente entra no que a lei diz de alguma causa extraordinária que atinge o contrato. O problema, talvez, da escola convencional dos alunos do ensino fundamental, básico, superior, aquelas escolas que são complementares e esses serviços adicionais, seja de cultura, lazer ou próprio transporte, é que vem da essencialidade, talvez. A escola consegue fazer uma prestação de serviço hoje em sistemas de Moodle, de plataforma de ensino, e isso daí talvez minimize. Você também tem, nessas outras escolas de lazer, alguma forma de transmissão online que possa colocar a criança com alguma atividade. O problema é que há serviços adicionais, como o de transporte, em que ele não é simplesmente utilizado. O pai e a mãe, que agora estão ficando com as crianças dentro de casa, têm custos adicionais ou podem ter custos adicionais e pesa muito arcar com esses. Então, vai ser aquela regra de quem perde orçamento. Você corta o supérfluo e mantém o essencial. Então, muito provavelmente, esses custos com transporte, com segurança adicional que tem algumas escolas, eles vão ser cortados em primeiro lugar em relação aos demais. Então, infelizmente, se isso se prorrogar por muito tempo, tomara Deus que não se prorrogue, nós vamos ter realmente um problema de prioridades. E esses que não têm essencialidade vão realmente ser cortados, porque senão sobrecarrega demais o pai. A gente não sabe se o cidadão, o consumidor brasileiro, vai ter salário integral para pagar tudo. Então, essa regra ela vai realmente cortar o supérfluo e deixar o essencial. Bom, a gente tem mais dúvidas para tirar aqui no próximo bloco. A gente vai agora a um rápido intervalo. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre os direitos do consumidor em tempos de pandemia de coronavírus.
Aqui no estúdio eu converso com Benjamin Barros, advogado especialista em direito do consumidor, e com Walter Moura, procurador de defesa do consumidor do Conselho Federal da OAB. A recomendação é ficar em casa. Com isso, muita gente que tinha viagem marcada cancelou ou vai precisar adiar. E esse é o tópico que vamos abordar agora. Pode mostrar a próxima pergunta. Quem tem passagem de avião comprada, mas está com medo de viajar, pode ter o dinheiro de volta ou adiar o voo? Doutor Benjamin, muito mais do que medo, as companhias estão sendo orientadas a suspender muitos voos. Como tem sido a negociação desses casos? Os sindicatos, a ANAC, têm se reunido para tentar, e até fizeram já, né, algumas propostas de orientações, né, ao público em geral para poder ganhar créditos e usar essa passagem mais à frente, e outras formas de pedir uma restituição, enfim, de dar alguma solução paliativa agora atualmente. Agora, realmente é um direito do consumidor, tem várias alternativas, digamos, mas dentre elas existe pedir a restituição, cancelar a passagem, pegar o dinheiro de volta, sem nenhum ônus, né? Em virtude dessa situação extraordinária que, infelizmente, não depende da vontade dele e também nem do próprio fornecedor de serviços também, essa questão da crise de saúde que está ocorrendo no país e no mundo, né? Mas, novamente, eu reitero que o ideal é pensar no próximo realmente, né? Existem grandes empresas que talvez podem não sentir o impacto, né, desses cancelamentos, mas tem empresas menores que vão sentir. Então, a orientação que eu daria é que tentasse realmente reagendar, aceitasse essa proposta de crédito para utilizar depois, se for possível. Agora, se realmente não vá fazer outra viagem ou nada do gênero, teria direito a essa restituição, né, sem nenhuma taxa de retenção. E só lembrando, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, disponibiliza um link com informações de modo geral aos viajantes. Basta acessar anac.gov.br/passageiro digital. E vamos aqui a mais uma pergunta. Com as fronteiras fechadas e muitos voos suspensos, como fica a situação de quem está fora do país e não consegue voltar? Doutor Walter, o que fazer nesses casos? Complicado, né? Esse problema não é nem um problema de direito do consumidor. Ele é um problema de direito civil e até internacional. Hoje, graças a tratados internacionais, convenções que são adotadas pelas companhias, eu estou até acompanhando isso pessoalmente, existem restrições de ingresso de turistas, de passageiros que sejam turistas, mas existe uma grande operação sendo feita por agências de turismo, por companhias de viagem, que não são a mesma coisa, e companhias aéreas, com a ajuda no Brasil, por exemplo, do Itamaraty, para trazer os brasileiros que querem voltar para casa. Sejam os turistas encerrando viagem, sejam pessoas que estavam trabalhando no exterior, sejam pessoas que estavam com outros afazeres que não sejam o normal de turista. Então, não é uma simples relação de consumo. O Dr. Benjamin falou muito nessa visão cooperativa do capitalismo. O capitalismo, raramente, ele é visto de um modo cooperativo. É uma relação de ganha e perde. O que ele está defendendo, e hoje nós vamos nos facear com isso, é a gente se ajudar, porque senão a coisa não funciona. Os voos estão, para os brasileiros que tentam voltar essa semana para o Brasil, tem bloqueio, por exemplo, da Europa, que só chega no Rio e em São Paulo. Então, vai ter que ter paciência, vai ter que ter uma certa até abnegação para chegar e depois anotem tudo, porque isso vai se resolver no futuro em juizado, isso se a pessoa quiser reclamar, porque muito provavelmente a defesa das aéreas vai ser a exceção à regra, o sistema pandêmico, que é uma exceção à regra, quase que alegar uma guerra, ou um terremoto ou um tsunami. E depois o judiciário vai dizer o que é certo e o que é errado. Para a gente prevenir isso e dizer, olha, é direito do consumidor, talvez eu diga que é direito, mas o cidadão não consegue voltar pelo caos operacional causado nas fronteiras. Pois é, doutor Benjamin, aí não é nem o caso, por exemplo, a pessoa teve que ficar lá, gastou com hotel, gastou tudo, é o caso de depois acionar a empresa ou vai ser muito difícil? É um direito dela acionar, conforme o Dr. Walter até comentou, de resolver essa situação posteriormente. Obviamente que tem pessoas que terão essas condições de custear uma hospedagem, enfim, sobreviver enquanto essas fronteiras estão fechadas ou então enquanto não consegue operacionalmente vir, né, voltar para o Brasil.
E aí provavelmente essas pessoas podem ser que elas peçam isso na justiça, né, no Poder Judiciário, o valor de volta, na restituição, né, do que foi pago, e tem gente que até pede um dano moral pela situação que tenha sido experimentada. Agora tem gente que não tem condições de custear. Esse, ao meu ver, seria um receio maior de ter que buscar ajuda com as embaixadas, né? Talvez nessa imprevisão que a justiça vai dizer, acho que o cidadão não pode deixar de reclamar, porque nós somos os vulneráveis e as empresas deveriam estar muito bem equipadas com isso, preparadas inclusive para essas situações excepcionais. O direito brasileiro é muito experiente, vai dizer isso, a nossa Constituição protege o cidadão e eu acho que o judiciário vai contemplar a vulnerabilidade do cidadão. Agora, o que fica claro são problemas pontuais de excessos. Apesar da desordem, apesar da pandemia, existem algumas situações de descaso, existem situações de cancelamento sem aviso prévio, que essas daí nem o caos justifica. Então, essas situações extremas de abuso, de desinformação e de unilateralismo, eu vou aproveitar aqui e vou cobrar o que for para a remarcação do assento. Isso daí já tem que ser levado para a justiça, independentemente de causa ou não. Agora só mais uma pergunta de cancelamento de viagem. A pessoa fez uma reserva num hotel, via uma plataforma ou diretamente no hotel, seja no Brasil ou no exterior, vai precisar cancelar. Tem como reaver esse dinheiro de volta? Bom, a princípio a pessoa teria que entrar em contato com esse hotel para verificar essa possibilidade de negociar, de repactuar também o que foi feito, né? De repente já foi compensado o cartão de crédito. Agora, se o hotel se negar a fazer isso, ao meu ver, o mais econômico para o consumidor, que normalmente é o hipossuficiente, seria acionar aqui no Brasil a plataforma que fez essa marcação do hotel, né? Tem algumas empresas e programas famosos aqui no Brasil que, pelo entendimento do Poder Judiciário, acompanhado, amparado pelo CDC, acabam condenando essas empresas, também reconhecem essa responsabilidade solidária, né? Mesmo na hipótese em que essas plataformas digam que não se cancela a reserva. Ela prevê o não cancelamento de reserva para a hipótese de quem desiste de viagem por razões alheias em situações normais. Situações normais, mas essa situação realmente, a devolução ou a negociação para usufruir disso no futuro, o cidadão é mais frágil do que a plataforma. A plataforma está feita para arcar com isso. E não é só o setor de turismo que está enfrentando cancelamentos. Festas, shows e eventos também estão nesta situação. Vamos ver mais uma pergunta. Muitas festas e shows estão sendo cancelados. Como ficam as pessoas que já compraram o ingresso? Doutor Benjamin. De repente é possível renegociar isso e utilizar como crédito em outros eventos, né? Mas, dadas as circunstâncias, né, até por lei também pelo decreto, de ter fechados casas de show e tudo mais, o consumidor, esse direito de pedir a restituição do que foi pago. E vamos a outra pergunta sobre esse tópico. Pode mostrar. Eu gostaria de saber se a pessoa que contratou um buffet para uma festa e teve que cancelar por causa do coronavírus, tem que pagar parte do valor ou pode remarcar? Doutor Walter, muita gente está cancelando aí aniversário, casamento, o que for, né? Tem duas palavras importantes para a gente ver a diferença entre elas. Uma é cancelar, significa que você não fará de novo. A outra é suspender. A grande palavra aí, até no cenário internacional, para que não haja o abalo do comércio local, dos prestadores locais, para que não haja um quebra-quebra, é tentar suspender o evento e realizá-lo em algum tempo mais na frente. Isso serve para casamento, para aniversário, para festas especiais. Então, suspender significa, posso pagar um pedaço, nem que seja o menor do que o contratado agora, para segurar, e a gente tenta lá na frente. A suspensão é mais fácil e menos danosa. Agora, o cancelamento propriamente dito, existe uma discussão fora da pandemia, que é a retenção de custos administrativos, quando você cancela. Agora, o pedido de cancelamento por conta de uma pandemia é um evento que não é comum. Nós temos parte da literatura e pouca jurisprudência, porque a jurisprudência não tratava de pandemia, exceto em livros europeus, tá? Mas, e até no Brasil nós temos poucos acidentes naturais, não teve muito esse problema do que a gente chama de força maior e caso fortuito.
Mas o ponto objetivo é, o cancelamento, o cidadão é o mais vulnerável. Então a devolução integral do que não lhe foi prestado, especialmente porque não houve o custo do fornecedor, é a nossa regra. Então pede a devolução integral, se tiver alguma resistência justificada e você não aceitar, ela vai acabar indo para a justiça, infelizmente. Mas a regra é, devolve-se integralmente se nada foi fruído. E quando o assunto é compra, também gera dúvidas. Pode mostrar aqui. Se a loja fechar por causa do coronavírus, o prazo de troca de produtos pode ser ampliado? Doutor Benjamin, o que fazer nesses casos? Tem que esperar, Sim, né? É porque, na verdade, indo sob essa ótica do consumidor, né, da relação consumerista, em tese, atualmente, a gente, como consumidor, não consegue ir até a loja fazer troca, reclamar de algum vício do produto, né? A loja não está disponibilizando a estrutura dela para receber isso. Então, em tese, também não se poderia correr esse prazo normalmente, deveria haver a suspensão dele, né? Mas o consumidor deve reunir todo o conjunto probatório para isso também, né? É importante que ele guarde todas as informações, os decretos, se for possível tirar uma foto, a gente não sabe se a empresa vai se disponibilizar a resolver esse problema ou não, se vai criar algum obstáculo. Então, é bom registrar provas de que não estava ali aberta a estrutura para poder receber aquele produto, enfim. Essa dica, doutor Benjamin, eu vou pedir para reforçar que ela é muito importante. Está tudo suspenso, está tudo fechado, mas nada substitui um e-mail bem feito, bem escrito, explicando inclusive que não pode ir, para que depois você faça a prova de que não foi um desleixo e que foi realmente a suspensão. Então, principalmente porque no Código de Defesa do Consumidor, os prazos prescricionais, que é aquele prazo que a gente tem para reclamar, são bem curtos para bens duráveis e não duráveis. Agora vai ter muita entrega a domicílio, então é bom mandar um e-mail, deixar uma gravação, tirar a foto e documentar isso. Lembrando que na hora que os decretos caírem, que o comércio abrir, você tem que ir no primeiro dia voltar para resolver, né? Bom, nós estamos chegando ao final do programa aqui. Antes, só a última dica de vocês. Paciência e negociação, é isso que o consumidor tem que ter agora, doutor Benjamin? Sim, eu vejo dessa forma com muitos também, né? Repetindo, é justamente sair desse interesse individual e partir para um interesse coletivo. Aquele empresário, aquela empresa, aquele prestador de serviço autônomo, todos dependem também, né, indiretamente ou diretamente, desse uso de moderação, de estender a mão ao outro e pensar, né, antes de pedir um cancelamento, de querer o dinheiro de volta, enfim, de tentar mitigar os danos a todo custo, né? E a dica final do senhor, doutor? Bom, eu acho que além da paciência, além da negociação, a palavra para o cidadão deveria ser também a resiliência. Eu creio que quando nós somos resilientes, nós vamos colaborar com a situação, vamos entender as exceções que estão abertas, mas vamos nos manter vigilantes a abusos que vão ser comuns nesse período. Nós vivemos no país em que se aumenta combustível pelo dólar antes de chegar na bomba e não se reduz. Então, com certeza, infelizmente, pelo comportamento de vários fornecedores, não são todos, é uma minoria, nós vamos ter situações em que é bom ficar vigilante. Então, juntando as palavras, talvez seria um consumidor resiliente, com fé de que depois isso vai se resolver, mas não se deixando ser torturado pela posição de alguns fornecedores. Bom, muito obrigada por terem vindo aqui, mesmo em tempos difíceis, para a gente poder esclarecer o consumidor. Muito obrigada, doutor Benjamin, muito obrigada, doutor Walter. Obrigado. Eu agradeço também a sua companhia e nunca é demais relembrar as dicas de prevenção ao coronavírus. Lave as mãos frequentemente com água e sabão ou higienize com álcool gel 70%. Cubra a boca e o nariz com lenço de papel ao tossir e espirrar. E jogue no lixo após o uso ou proteja com um antebraço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e não compartilhe objetos de uso pessoal. Saúde para todos nós e até o próximo artigo 5º.